Hoje eu queria falar para vocês um pouco a respeito de um tema que eu acho que pode ser útil não só para quem é das artes cênicas, mas para quem trabalha com linguagens artísticas no geral, que é sobre como a gente cria uma identidade artística. Eu acho que isso é muito importante, principalmente em tempos tão fragmentados como os que a gente vive. Meu nome é Denise Magalhães, eu sou atriz e produtora, e aqui nesse canal eu falo a respeito do universo das artes da cena. Eu fiz um vídeo para esse canal aqui recentemente e nele eu falei um pouco sobre como eu enxergo essa questão de produção de conteúdo para as redes sociais, não só como uma ferramenta para dar visibilidade para o nosso trabalho, mas também como elas podem ser a própria criação em si. Você usar a rede social como uma ferramenta para expressar as tuas ideias artisticamente e colocar elas no mundo. Isso a despeito, para muito além do que a gente ficar preso a questões do que o algoritmo quer, o que ele exige, como eu faço para crescer números de seguidores e blá 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 blá. Eu acho que a gente está um pouco cansado disso, né? É óbvio que todo mundo enxerga a importância de ter uma expressividade, de ter uma voz, de ter uma presença no digital, porque isso abre muitas portas. Mas eu acho que a gente caiu num lugar onde tá todo mundo ficando meio igual por conta disso. Que a gente quer porque quer fazer o que o algoritmo tá pedindo para que ele entregue o nosso conteúdo para mais gente. E aí a gente deixa o nosso conteúdo muito parecido com o de outras pessoas que deram certo. Tem até matérias de jornal saindo a respeito de como as pessoas têm deixado de postar, elas estão abandonando um pouco as redes sociais, né? Uma porque a gente está finalmente, eu acho isso muito saudável, começando a perceber o quanto isso se tornou um vício na nossa vida. Então, acho que tem esse movimento da gente estar ganhando um pouco mais de consciência do quanto a gente precisa agir mais aqui fora na vida real do que ficar preso ali consumindo, o que vem pra gente numa tela. E vem também de uma questão do que nós temos visto nessas plataformas de conteúdo. Hoje a sensação que a gente tem é que a gente abre uma rede social e não tem mais aquela interação com os nossos amigos como eram as redes sociais antigamente, quando começou. Então é sempre um conteúdo de um influenciador que é meio distante da gente, ou então são anúncios. E aí são anúncios e mais anúncios e mais anúncios. E é isso, né? A gente passou por anos de um crescimento exponencial desse mundo digital, que proporcionou a gente chegar em muitos lugares interessantes, mas que a gente ficou muito sob influência, né? Os grandes influenciadores lá no início foram os que ditaram as regras do que a gente fala, do que a gente veste, das estéticas que a gente aprecia. Então acabou dando uma uniformizada em geral, né? Tudo isso impacta muito no que a gente cria dentro aqui desse ambiente digital, mas também no que a gente faz fora desse ambiente. Isso é uma questão que eu queria colocar, assim, eu quero falar a respeito do tema desse vídeo de hoje, mas pensando não só da perspectiva da criação de conteúdo, mas da criação como um todo, de nós enquanto artistas, pessoas que se expressam, simplesmente pessoas criativas, e como que a gente lida com isso, como que a gente escapa um pouco desse contexto. Eu acredito que seja através da criação e do fortalecimento da nossa identidade artística. E o que é ter uma identidade artística? Identidade artística tem a ver com a sua originalidade, com a sua autenticidade, com você criar, expressar suas criações no mundo a partir de um lugar que é muito seu, a partir de algo que vem do seu entendimento de mundo, do teu coração, da tua forma de falar. Isso não significa que você vai criar coisas absolutamente originais, que ninguém nunca tenha feito antes. Isso é muito difícil, Dificilmente a gente tem criações tão originais o tempo inteiro. Até se você não conhece, é uma referência muito legal de conhecer, que ficou muito famoso. São os livros do Austin Kleon, principalmente o Hobby como um artista. Ali você vai ter uma noção muito clara de como é essa questão do processo criativo, como você tem que ter referências de lugares diferentes para que elas atravessem, você, e você expresse aquilo de uma forma que é muito sua, a partir das conexões que você faz do que você está vendo. Eu separei aqui algumas ideias, algumas dicas ou uma linha de raciocínio para que nos ajude no processo de criação de uma identidade artística. Acho que a primeira coisa tem a ver com isso que eu estava falando anteriormente, que é a construção das suas referências. É muito necessário que a gente, primeiro, se entenda enquanto pessoa, se entenda enquanto artista. Contribui muito se você estuda, se você entra em contato com as coisas.
Vai assistir filmes, vai ler livros, vai visitar exposições, entre em contato com as pessoas, conversa. A construção das suas referências é a base fundamental da sua identidade artística, porque são as coisas que vão estar ali te chamando a atenção, você vai perceber certos padrões, a saber reconhecer, né, coisas que você gosta, coisas que você não gosta, o que você faria, o que você não faria. Isso vai te dando uma noção do que tem a ver com você a partir dessas referências. Então, você consegue ter a dimensão do que é o que você quer falar. Qual é a tua mensagem? Isso não precisa ser uma coisa só, você pode ter vários interesses. E aí você vai organizar eles da melhor forma para você. Às vezes você tem um projeto que vai trabalhar uma questão X, uma temática X, e aí num outro momento, um projeto seguinte, você vai trabalhar uma outra temática. Ou então não, você vai falar das duas coisas ligadas num projeto só. Eu acho que o importante aqui é a gente não se limitar, né? Eu tenho um interesse, ok, eu gosto muito disso, vou falar apenas disso, ótimo. Ou não, eu sou um artista que tem várias referências de áreas diferentes e eu quero falar sobre assuntos diferentes. Tudo bem também, você vai falar, né, a respeito de tudo que você quer. Entendi o que é isso? Quais são os temas que eu quero falar, que fazem parte da minha identidade? Agora eu tenho que pensar qual linguagem eu vou trabalhar, né? Então, às vezes eu posso ser das artes cênicas, eu sou uma atriz, eu sou um bailarino, ou eu posso ser um músico, ou eu sou das artes visuais e vou trabalhar com cerâmica, ou então não, eu vou trabalhar com pintura a guache, não sei, vou trabalhar com colagem. As possibilidades são muitas de formatos, né? Isso aí você vai encontrando através da tua experimentação e de você seguir ali os teus instintos, os teus desejos. Muitas vezes você pode achar um formato que é híbrido, né, entre as expressões artísticas diferentes. Uma vez então que você identifica que você se sente atraído por determinada linguagem artística, vou dar o exemplo aqui, né, das artes cênicas, eu sou uma atriz, beleza, então eu sei que eu quero falar desses temas e que eu quero fazer isso através das minhas cenas, das minhas criações, indo para o palco, ou então para o cinema. E aí eu tenho que fazer agora o trabalho de entender quais são as ferramentas que eu vou precisar para poder me expressar na linguagem ou formato que eu quero. Então, se eu sou atriz, eu tenho que estudar atuação. Por que eu estou dizendo isso? Porque não sei se você já teve essa sensação de que ter uma ideia na sua cabeça, mas você não sabe muito bem como colocar ela em palavras ou colocar ela numa imagem, porque muitas vezes nos faltam essas ferramentas. Eu posso ter, por exemplo, um desenho de uma paisagem na minha mente muito nítido, só que aí quando eu vou exercitar isso, vou fazer uma pintura, eu não consigo fazer exatamente o que está na minha cabeça. Por quê? Porque eu não tenho o domínio da ferramenta que eu estou usando, da pintura. Então, isso aqui seria mais um passo que é, beleza, eu sei o que eu quero falar, eu sei qual é o formato, qual é a linguagem artística que eu quero trabalhar, mas agora eu preciso entender como ela funciona. Eu preciso ter as ferramentas, elas nas minhas mãos, né? Dominadas, entendidas. E isso também é processo, porque a gente vai começar de um jeito e vai evoluindo ao longo do tempo. Por fim, é preciso lembrar que nada disso é algo definitivo, né? Uma vez que você define esses parâmetros que eu comentei, não quer dizer que eles tenham que ser fixos e que você nunca mais vai alterar e que aí você construiu a sua identidade artística e ela é imutável. Não, isso não existe. Você precisa estar aberto sempre a novas experimentações. Você pode sentir vontade de explorar outras coisas e essas coisas vão se envolvendo ali na sua construção de identidade. Algumas coisas podem deixar de fazer sentido e outras tomam lugar, acrescentar mais coisas ainda. Enfim, nada é um processo muito fixo e imutável, só para a gente também manter essa tranquilidade, né? Não colocar. Manter a tranquilidade de não se colocar em caixas. Então, essa é uma linha de raciocínio meio breve de como a gente pode entender o que seria o processo de construção de uma identidade artística. Isso é um processo que leva tempo, exige uma generosidade da gente, né, com a gente mesmo e muita experimentação. Mas eu acredito que talvez essa seja uma forma da gente escapar um pouco dessa uniformização e massificação de criações e de conteúdos que a gente tem visto ultimamente. E aproximar tudo do que eu acho que é algo muito mais importante, que é a nossa mensagem para o mundo.
Espero que tenha feito sentido, agradeço a sua presença se você ficou até aqui. Deixe seu comentário, sua dúvida, sua sugestão e não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo para ajudar ele a chegar a mais pessoas e assim você ajuda muito também o meu trabalho. Em breve eu quero colocar mais conteúdo sobre peças de teatro, história do teatro, da atuação, técnicas de estudo, como se estuda um roteiro e muito mais coisas. A gente está só começando e é isso. Até o próximo vídeo.